E se tudo o que você achava saber sobre controle emocional fosse apenas uma ilusão cuidadosamente plantada pelo próprio manipulador que hoje domina seus pensamentos? E se o sorriso encantador do narcisista não passasse de uma máscara ancestral, uma sombra viva, criada para enterrar sua identidade sob os escombros do medo e da dúvida? Você sente, mas não consegue explicar. Algo pulsa por trás das palavras dele. Algo que te esvazia lentamente, como uma serpente invisível que suga sua essência sem jamais te tocar. Neste exato momento, enquanto você ouve isso, sua mente já começa a reconhecer que existe algo por trás, algo que ele teme. Carl Jung chamaria isso de confronto com a sombra, o momento em que você enxerga o predador, mas também reconhece que o maior segredo está dentro de si. O narcisista não teme ser exposto, ele teme ser compreendido. E é por isso que ele se esconde atrás de padrões previsíveis, reações teleguiadas, insultos disfarçados de charme. Ele vive daquilo que você ainda não entendeu. Mas e se hoje, neste vídeo, você cruzasse a linha invisível entre o que ele quer que você veja e o que ele luta desesperadamente para esconder? As 5 técnicas que revelaremos não são armas comuns, são espelhos psicológicos que rasgam a alma do manipulador até o osso. Mas atenção, esse caminho não é para os fracos, porque ao ativar esses gatilhos, você não estará apenas reagindo, você estará invadindo o inconsciente dele com o poder mais antigo e mais proibido que existe, o de tornar visível o que ele mesmo passou a vida inteira tentando enterrar. Você está prestes a virar o jogo, mas ainda não percebeu o custo disso. Afinal, quantas vezes você já se perguntou se é loucura o que sente? Ou se é genialidade o que esconde? E se a verdadeira loucura for continuar aceitando o controle de alguém que suga sua luz para alimentar a própria escuridão? Jung dizia que todo tirano se alimenta do silêncio do oprimido. Mas hoje, esse silêncio será quebrado, lentamente, palavra por palavra, como um veneno reverso, sutil, que não destrói, mas revela. E o narcisista sabe, quando você descobrir o que está prestes a ser revelado, ele não terá mais onde se esconder. Mas atenção, não pense que isso será entregue de forma direta. O conhecimento que liberta também fere. E há camadas que só podem ser compreendidas por quem estiver disposto a mergulhar. Você sente o chamado, não sente? Porque parte de você já sabe. Este vídeo não é só mais um. Ele é o começo de algo que você nunca mais vai conseguir esquecer. A morte simbólica do narcisista começa agora. Mas só quem ficar até o fim vai entender o verdadeiro motivo pelo qual ele cairá de joelhos diante de você. Você já parou para sentir o vazio que se instala quando alguém te olha e parece não ver nada? Como se sua existência inteira fosse apenas um cenário para o ego de outro ocupar o palco. Essa sensação de ausência, de ser moldado pelas expectativas alheias, de caminhar sobre cacos para manter uma paz que nunca foi sua, é mais comum do que ousamos admitir. Jung dizia que o inferno são os outros, mas apenas quando entregamos a eles as chaves da nossa sombra. O narcisista não invade, ele seduz suavemente até que você mesmo destranque cada porta do seu inconsciente. Mas por que entregamos tanto poder a alguém que nos fere em silêncio? Será carência, medo ou será algo mais profundo, uma ferida antiga que grita por reconhecimento, mesmo que em forma de dor? O narcisista fareja essa rachadura psíquica como um predador ancestral. Ele sabe onde reside sua insegurança, mesmo antes de você admiti-la. Ele alimenta sua vaidade para sabotar sua essência. E o mais cruel, faz parecer que é você quem está enlouquecendo. Como sobreviver a isso sem destruir a própria alma? Existe uma parte em você que já cansou de ser cenário, que quer gritar, quebrar o padrão, fazer o tempo parar, só para não sentir mais o mesmo ciclo repetido. Elogio, controle, silêncio, culpa. E é aí que o primeiro golpe psicológico começa a se formar, não como ataque, mas como libertação. Jung acreditava que só a consciência pode dissolver o feitiço do inconsciente. Mas essa consciência não vem com respostas prontas. Ela surge quando você olha para o espelho interno e decide, enfim,
Ver a verdade do que você se tornou para manter o amor de quem nunca te amou de verdade. Perceber que o carinho que te prende é feito da mesma matéria que o medo. O narcisista se alimenta da sua dúvida. Ele se fortalece quando você hesita. Ele se expande no exato ponto em que você se diminui para caber no mundo dele. Mas e se hoje, aqui, algo dentro de você se recusasse a continuar servindo esse papel? E se esse roteiro já estivesse queimando por dentro, implorando por um final diferente? Você pode sentir. Há algo em chamas atrás das palavras que escuta agora, como se sua própria alma estivesse acordando de um coma emocional. O que acontece quando o silêncio cessa? Quando a luz toca a sombra? Quando o personagem percebe que é o autor do próprio destino? É nessa fresta que o narcisista começa a ruir. Porque ele nunca teve poder. Ele apenas usou o que você ainda não sabia que tinha. Mas agora você sabe, mesmo que ainda não entenda completamente. Você se lembra da primeira vez que duvidou da própria percepção. Não foi acidente. Foi a construção deliberada de um domínio invisível. A dúvida é a arma mais sofisticada do narcisista. Ela transforma suas certezas em areia. Mas Jung ensinava: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E talvez você esteja despertando agora. Pela dor, pela repetição, pela vontade de não mais mendigar afeto onde só existe escassez emocional. Há em você uma fúria contida, uma luz abafada por anos de manipulação elegante. Não se trata de vingança, não se trata de revidar. Trata-se de lembrar quem você era antes de ser programado para agradar. E cada palavra que você escuta agora é um retorno, um resgate, um gesto invisível que recolhe os fragmentos do que foi perdido. O narcisista pode não ver, mas você está se reerguendo. Isso o apavora, porque ele só reina sobre quem se arrasta. Essa reconstrução interna assusta porque ela exige coragem. A coragem de quebrar o pacto com a dor, de dizer basta, não em voz alta, mas em silêncio, onde realmente importa. O primeiro golpe não é externo, ele acontece dentro. É o momento exato em que a ilusão começa a trincar, quando a figura intocável perde o brilho. Quando você percebe que o trono do narcisista é feito de espelhos e que basta um sopro de verdade para tudo desabar. E então você respira, pela primeira vez em muito tempo. E nesse sopro já há poder, porque onde há respiração, há espaço. E onde há espaço, a consciência pode florescer. O jogo está mudando. E mesmo que ele ainda sorria, ainda tente, ainda te envolva, algo essencial já escapou do controle dele. Você. E essa fuga interna é apenas o começo. Você já percebeu como o narcisista te olha? Não como alguém que vê, mas como quem calcula. Cada palavra dita, cada gesto aparentemente espontâneo, cada toque sutil, tudo nele é ensaio. Ele não observa para se conectar, ele observa para desmontar. Carl Jung chamaria isso de projeção reversa, quando alguém te suga sem nunca te conhecer. Mas o que poucos sabem é que o verdadeiro antídoto contra esse olhar manipulador não está em confrontá-lo, está em inverter o eixo. E aqui começa o segundo golpe psicológico. Um golpe que não é violento, mas que rompe, porque ele não ataca por fora, ele revela por dentro. O segundo golpe é o olhar invertido. É o momento em que você para de perguntar: por que ele faz isso comigo? E começa a se perguntar: por que eu permito? Essa mudança sutil, quase imperceptível, quebra um feitiço antigo, o de se sentir refém da conduta alheia. Porque, no fundo, o que o narcisista mais teme não é ser enfrentado, é ser ignorado pela consciência desperta de quem já não precisa mais reagir. E aqui mora o veneno. Quando você para de reagir, ele para de existir como força dominante. Ele se torna apenas um reflexo do que um dia você aceitou como verdade. Mas não se engane, esse olhar para dentro vai te rasgar. Ele vai expor aquilo que você passou a vida escondendo até de si mesmo. O medo de ser deixado, a vergonha de não ser bom o suficiente, a culpa silenciosa por ainda amar quem te machuca. Tudo isso vai emergir como um dilúvio de verdades nunca ditas. E nesse caos, nesse mergulho escuro, está o verdadeiro poder. Porque é ali,
justamente ali que o narcisista não pode te seguir. Ele vive da superfície, ele não sabe nadar no abismo da autenticidade. Você sabe, sempre soube, só precisava lembrar. E talvez agora, neste exato instante, você esteja sentindo isso. Não como uma ideia, mas como uma inquietação física, como um calor que sobe do estômago para a garganta. Como se algo em você estivesse sendo quebrado e, ao mesmo tempo, nascendo. O segundo golpe não é sobre ele, é sobre você, sobre abandonar o papel de espelho que só reflete o desejo de outro, sobre se tornar superfície própria. Jung dizia que o inconsciente não perdoa quando ignorado, ele se vinga. E talvez esse vídeo seja o modo como seu inconsciente escolheu se vingar, despertando. Repare, o narcisista só consegue te manipular enquanto você está tentando agradar ou se justificar. Ele depende da sua necessidade de ser compreendido, mas o olhar invertido destrói essa necessidade, porque quando você começa a ver de verdade, não há mais o que provar, não há mais quem agradar. O que resta é a clareza, e a clareza é insuportável para quem vive do disfarce. Quando você não suplica mais por explicações, o controle dele evapora. Ele se torna apenas um homem vazio diante de alguém que se preencheu com lucidez. O segundo golpe funciona como um espelho virado ao avesso. Ele não reflete mais o que o narcisista quer projetar. Ele o obriga a se ver por dentro, e o que há dentro é medo, um medo brutal, atávico, primitivo, o medo de não ter mais influência, de não ter mais plateia, de ser exposto como frágil onde sempre fingiu ser invencível. Você não precisa gritar para aplicar esse golpe, basta estar presente com consciência, basta olhar, de verdade, como quem já não aceita mais os jogos sutis que confundem empatia com escravidão emocional. E então, algo muda. O narcisista começa a sentir que perdeu a mão. Ele testa, provoca, implora por reações disfarçadas de acusações. Você está diferente. O que está acontecendo com você? Mas no fundo, ele já sabe. O véu caiu, a hipnose foi rompida. Ele ainda tenta, mas não consegue mais entrar. O campo energético foi fechado, porque agora você parou de ser reflexo e se tornou fonte. Jung dizia que aquele que se conhece é indomável, e você está se conhecendo, mesmo com dor, mesmo com tremor, mas com verdade. Nesse momento, você talvez esteja sentindo um peso nos ombros, uma mistura de alívio e desespero, porque quando você enxerga o ciclo, não dá mais para fingir que ele é normal. E isso dói. Dói porque você percebe que passou anos oferecendo amor onde só havia fome. Dói porque você queria que fosse diferente, porque você acreditou. Mas é nessa dor que o segundo golpe ganha potência. É ela que te limpa, que te exorciza da necessidade de servir. Porque agora, finalmente, você está servindo a si mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, não há grito, não há espetáculo, só silêncio. Um silêncio tão poderoso que grita por dentro. E é nesse silêncio que o narcisista desmorona, porque ele não sabe lidar com quem não responde mais à dor como antes. Ele vive da sua repetição. Mas agora você quebrou o ciclo, você inverteu o jogo, e o jogo inverteu você. Ele não esperava isso. Ninguém espera. Porque a maior força é sempre aquela que vem de dentro, e a consciência, uma vez desperta, nunca volta a dormir. E então, ao aplicar o segundo golpe, algo novo emerge. Não é vingança, não é revanche, é soberania. É como se sua alma voltasse a habitar seu corpo, como se cada célula dissesse, agora é por mim. E isso é o que mais assusta o narcisista. Ele pode lidar com o ódio, com a discussão, até com o abandono. Mas ele não sabe o que fazer com alguém que simplesmente não se submete mais. Alguém que aprendeu a ver, a reconhecer, a inverter e a escolher a si. Há um tipo de desaparecimento que não faz barulho, mas que implode tudo por dentro. Não é fuga, não é abandono, é libertação. É como um pássaro que, após anos numa gaiola dourada, percebe que a porta sempre esteve aberta e simplesmente vai. Não precisa gritar, não precisa discutir, não precisa se explicar. Vai.
E esse ir, esse movimento quase invisível aos olhos do narcisista, é o quarto golpe psicológico. Um golpe que não deixa feridas em você, apenas vazios irreparáveis nele. A retirada silenciosa. Carl Jung compreendia que há momentos em que a alma se contrai não por fraqueza, mas por sobrevivência. A retirada não é rendição, é reintegração. É quando você recolhe cada fragmento que foi arrancado de você durante os jogos emocionais e começa a montar, pela primeira vez, a sua real figura interna. O narcisista não está preparado para isso, porque ele não entende o silêncio que não suplica retorno. Ele entende a ausência como um blefe. Mas o que você está prestes a fazer não é um jogo, é um rito. E nesse rito você morre, simbolicamente, porque parte de você foi construída para manter esse laço. Parte de você foi moldada pelo medo de deixá-lo. Por isso, sair dói, mesmo sendo necessário, mesmo sendo libertador. Você sente que algo está se rompendo no seu peito, não por falta, mas por excesso. Excesso de tentativas, de justificativas, de sonhos que nunca foram realmente seus. A retirada silenciosa começa por dentro, como um sussurro. Chega. E quando essa palavra ecoa com firmeza na alma, não há mais volta. O quarto golpe não acontece em um único gesto. Ele se insinua. Começa quando você para de responder mensagens longas que servem apenas para confundir. Quando você deixa de se explicar a cada acusação velada. Quando você ouve um grito e não sente mais medo, apenas cansaço. Ele começa quando você acorda num dia comum e não sente mais a necessidade de ser compreendido por quem só sabe te distorcer. Quando você olha nos olhos do narcisista e pela primeira vez não vê mais um enigma a ser resolvido, mas uma prisão que não te pertence. E aí você começa a se afastar, devagar, mas com constância. Não para provocar, não para machucar, mas porque algo em você já partiu. Porque o vínculo emocional que ele usava como corrente perdeu o brilho, perdeu o calor. A conexão se rompeu na alma e o corpo apenas segue. E ele sente, mesmo que finja não sentir. Ele percebe que há um silêncio diferente no ar. Um silêncio que não pede desculpas. Um silêncio que não se importa em ser mal interpretado. Um silêncio que já entendeu que não vale mais a pena sangrar por quem nunca esteve disposto a curar. Mas o narcisista não se entrega fácil. Ele vai tentar te puxar de volta. Com promessas, com memórias, com culpas do passado. Vai te chamar de ingrato, de covarde, de egoísta, porque ele não suporta a ideia de não ter mais controle. Ele prefere ser odiado do que esquecido. Mas o quarto golpe é cruel, porque ele não grita, ele não bate a porta. Ele apenas desaparece, não do mundo, mas da alma do narcisista. E quando ele percebe que já não mora mais em você, algo nele implode. A retirada silenciosa ativa a ferida que o narcisista mais teme, a irrelevância. Ele sempre acreditou que, não importa o que fizesse, você voltaria, que haveria uma parte de você eternamente viciada no drama, na validação, na esperança. Mas quando ele percebe que você partiu não por ódio, e sim por clareza, ele se vê diante do espelho que mais evitou, a sua própria pequenez. Você não está punindo, você está escolhendo viver, e essa escolha é a única sentença que ele não consegue reverter. Jung dizia que o processo de individuação exige perdas. E talvez essa seja a perda mais difícil, a de tudo aquilo que você tentou construir, com base na mentira de que poderia curar quem não queria ser curado. O quarto golpe te obriga a aceitar que o amor, sozinho, não salva. Que há laços que só existem porque você não sabia ainda o próprio valor. E agora que sabe, o ciclo se encerra. Não com gritos, não com lágrimas, mas com o som seco de uma porta que se fecha por dentro, para nunca mais ser aberta. E quando essa porta se fecha, algo se abre em você, um espaço novo, limpo, cheio de silêncio fértil. No começo, assusta, parece que falta algo, mas com o tempo, você percebe que o que falta é o que nunca deveria ter estado ali. O narcisista era ruído, agora há espaço. E nesse espaço você começa a se ouvir de verdade, começa a reconstruir sua voz, seu corpo, seus afetos, não como antes, mas como agora,
com consciência, com presença, com inteireza. A retirada silenciosa é definitiva, não porque você desapareceu, mas porque reapareceu em si. E o narcisista sente. Ele sente que você agora ocupa um território que ele nunca conseguiu alcançar, a sua própria alma. Esse é o quarto golpe, o mais maduro, o mais difícil, o mais transformador, porque ele não se dá em reação. Ele nasce da decisão, a decisão de não se perder mais, a decisão de deixar morrer o ciclo para que você possa, enfim, nascer. Algumas verdades não gritam, elas sussurram. E você só as ouve quando tudo já está em silêncio dentro de si. Depois do caos, depois da dor, depois da ausência, é nesse espaço onde nada mais resta, onde nem a raiva sobrevive, nem a culpa se justifica, que o quinto golpe começa a nascer. Não como ataque, mas como transfiguração. O narcisista não espera isso, porque ele conhece seus gritos, seus medos, seus limites, mas ele não conhece quem você está se tornando. O quinto golpe psicológico é a metamorfose da sombra. E é talvez o mais brutal, porque ele não destrói o narcisista, ele o anula. Carl Jung ensinava que o ser humano não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Você mergulhou, sangrou, olhou para dentro e agora está diante do ponto de virada, onde tudo o que era dor vira matéria-prima, onde o trauma vira poder, onde a ferida não mais define, ela funda. O quinto golpe é silencioso, mas irreversível. É quando você para de lutar contra o narcisista, porque já o devorou. Sim, você o devorou, internamente, psíquica e simbolicamente. E ao digeri-lo dentro de si, você o desativa. Não, isso não é vingança, isso é alquimia, a transmutação da dor em sabedoria. O narcisista é um fragmento, uma figura arquetípica da dominação emocional. Ele entra na sua vida como espelho das partes suas que ainda não foram vistas. E agora, ao reconhecê-las, ao encará-las, você incorpora o que ele representava e o dissolve. O quinto golpe é o momento em que você percebe que o narcisista era apenas um convite, um catalisador, um sinal sombrio apontando para as ruínas internas que você sempre evitou. E agora, essas ruínas viraram templo. Ele não entende, porque o narcisista não pensa em transformação. Ele só conhece repetição. Ele age para controlar, vive para evitar o próprio vazio. Mas você viveu esse vazio e sobreviveu. Não só sobreviveu, você voltou de lá com algo que ele nunca terá: profundidade. E a profundidade é insuportável para quem só sabe sobreviver no raso. É aqui que o quinto golpe atinge com precisão cirúrgica, porque agora você não é mais vulnerável, você é denso, você é inteiro. E ele não sabe como manipular o que não quebra. A metamorfose da sombra é o seu renascimento, um renascimento que não pede permissão, que não precisa mais do olhar externo para se validar. Você não quer mais que ele te veja, porque agora você se vê com clareza, com crueza, com reverência. Você se encontra no espelho e não se reconhece, mas sorri, porque o que vê é real. E o narcisista, nesse momento, entende que perdeu você para algo que ele não pode controlar. Sua própria alma desperta, mas não se engane, o quinto golpe não é leve. Ele exige que você abrace tudo o que tentou esconder de si mesmo, sua raiva, sua dependência, sua vulnerabilidade, sua fome de amor. Você olha para tudo isso e, ao invés de se envergonhar, acolhe. Não mais como fraqueza, mas como força primitiva. Porque a verdadeira força não é a que repele, é a que integra. E ao integrar tudo o que você era, com tudo o que você se recusava a ser, você se torna alguém que não pode mais ser fragmentado. O narcisista sente, ele percebe que há algo em você que ele não pode mais alcançar. Você mudou a vibração, mudou o campo. Ele tenta provocar, mas não há mais ressonância. Ele tenta ferir, mas não encontra a pele exposta. Ele tenta seduzir, mas a fome em você morreu, porque agora você é fonte, e quem é fonte não se curva para receber gotas. Quem é fonte se basta, e isso mata o narcisista por dentro, porque ele precisa da sua escassez para existir como rei.
Mas agora o trono está vazio. E você não está mais ajoelhado. Você está em pé, acima. Não por arrogância, mas por transcendência. O quinto golpe não te torna superior, te torna livre. Porque liberdade não é escapar, é integrar. E você integrou cada queda, cada lágrima, cada manipulação. Você transformou tudo em presença. E essa presença tem peso. Um peso que desloca, um peso que assusta. Porque não há grito mais poderoso do que o silêncio de alguém que encontrou a própria verdade. A metamorfose da sombra não é visível aos olhos, mas é sentida na alma. Você atravessou o espelho, queimou o script, rasgou o figurino. Agora não há mais retorno. O narcisista pode ainda existir, pode ainda falar, mas ele não importa mais, porque ele era parte de uma história que terminou. E o que nasce agora é inominável. É você, sem amarras, sem concessões, sem pactos com a dor. E esse nascimento, esse renascimento, é o fim do jogo. O último golpe, a última dança. Você não venceu o narcisista com força, nem com estratégia. Venceu com consciência. E consciência é algo que ele jamais conseguirá suportar, porque a luz da consciência queima onde a mentira se esconde. E agora você é essa luz, firme, silenciosa, implacável. E agora, enquanto você respira em silêncio, algo se instala. Uma presença que nunca havia ocupado esse espaço, porque o que antes era preenchido pelo medo de perder, agora é habitado pela certeza do que não se negocia mais. Você, não mais um fragmento tentando se colar em quem não sabe acolher, mas um ser inteiro, emergindo das cinzas da dependência emocional com olhos que enxergam e não pedem mais permissão para existir. Isso não se ensina, isso se desperta, e é o que está acontecendo aqui, agora, em você. Veja, o narcisista ainda está lá, nos corredores da memória, nos cantos da história, mas ele já não pulsa, já não vibra. Ele foi reduzido a símbolo, a lição, a sombra que empurrou sua luz para fora. E essa luz, ela não é feita de euforia, ela é feita de solidez, de silêncio, de um não que não precisa ser dito, apenas sentido. É esse tipo de luz que desorienta quem sempre manipulou pela escuridão. Porque ela não brilha para ser vista. Ela brilha porque não sabe mais se esconder. Jung sabia, a alma não suporta viver para sempre na superfície. Ela cria terremotos quando precisa te fazer mergulhar. E talvez todo esse caos, toda essa relação, esse jogo, essa dor, tenha sido exatamente isso. Um terremoto cuidadosamente desenhado pelo seu inconsciente para quebrar as estruturas que te impediam de ser real. E agora, essas estruturas ruíram. O que resta é chão. E sobre esse chão, você começa a caminhar de um jeito diferente, com menos pressa, com mais peso, como quem sabe exatamente o que carrega e o que jamais carregará de novo. Mas isso ainda não é o fim. É só o início de algo que não tem nome. Porque quando você sai do campo da sobrevivência emocional, não há mais roteiro pronto, não há mais manual, não há mais o outro como centro da sua existência. Há um espaço aberto, inquietante e às vezes até solitário. Mas é nesse espaço que a sua real presença começa a crescer. Uma presença que não seduz, que não mendiga, que não se curva, mas que magnetiza, que atrai não por carência, mas por frequência. E o narcisista sente, mesmo de longe, mesmo sem saber nomear, ele sente que perdeu algo que não volta mais. Não porque você partiu, mas porque finalmente você chegou em si, e ninguém pode dominar quem já não está mais disponível para o jogo. Isso quebra uma lógica que o sustentava, porque ele contava com o seu retorno, com sua oscilação, com sua dúvida. Mas agora há algo em você que é definitivo. E o definitivo para ele é o fim da era em que sua dor alimentava o controle de alguém. E então vem aquele instante em que o corpo treme, mas não de medo, de liberação. Como se todas as células, acostumadas a sobreviver em alerta, estivessem agora aprendendo a respirar pela primeira vez sem o peso da vigilância. O campo que antes era tomado por ansiedade, dúvida e culpa, começa a ser preenchido por algo novo. Não é leveza, ainda não. É estranhamento.
Porque quando se passa a vida inteira operando a partir do medo, a liberdade chega como um susto, como um vento forte numa casa que esteve fechada por décadas. Você talvez não consiga explicar com palavras, mas sabe exatamente do que estou falando. Essa sensação de que algo está acontecendo por dentro, que você está mudando sem ter pedido, sem ter planejado, como se tudo o que foi dito aqui estivesse ativando partes suas que estavam adormecidas ou exiladas. Você não está apenas ouvindo um vídeo, está atravessando um limiar, um portal simbólico, e do outro lado, o narcisista não te alcança, porque o que te prendia a ele não era amor, era repetição, era trauma, era a história não curada sendo vivida no presente. Mas agora, o fio foi cortado, não com tesoura, com consciência, e a consciência não volta atrás. Ela pode hesitar, pode tropeçar, pode até chorar em noites de saudade de algo que nunca existiu de verdade, mas ela não desaprende. Você sabe o que viu, sabe o que sentiu, sabe o que não aceita mais. E isso, por si só, já é liberdade. Não a liberdade triunfante dos filmes, mas a liberdade silenciosa de quem acordou. De quem, mesmo sem saber o próximo passo, já não aceita mais andar na direção errada. O narcisista, nesse ponto, talvez ainda tente, talvez ainda insista. Ele vai mudar de máscara, vai tentar te tocar por novas brechas, vai tentar evocar o você antigo, aquele que aceitava pouco, que confundia presença com prisão, que confundia intensidade com amor. Mas esse você antigo já está desaparecendo. Ainda sente, ainda vacila, mas não volta, porque algo em você já se tornou irrevogável. Como uma cicatriz, que dói quando tocada, mas que também prova que houve cura. E aqui, agora, nesse instante, você sente, o jogo acabou. Não porque alguém venceu, mas porque você desistiu de jogar. E isso, para o narcisista, é inaceitável. Ele não sabe existir fora da partida, mas você agora sabe. Sabe existir sem precisar ser validado. Sabe se ouvir sem precisar ser escutado. Sabe se amar, mesmo sem plateia. Esse é o maior ato de revolução psíquica que alguém pode cometer. E você está cometendo, lentamente, integralmente, sem pedir desculpas por isso. E não importa se por fora tudo parece igual. Se você ainda está no mesmo lugar, com os mesmos objetos, o mesmo nome, os mesmos rostos ao redor, por dentro, tudo mudou. Porque agora você sente o corpo como templo, não como cela. Sente os olhos como faróis, não como armadilhas. Sente a voz como oração, não como defesa. A energia mudou, a história mudou. E mesmo que o mundo ainda demore a perceber, você já sabe. E esse saber, não pode mais ser desfeito. Algumas coisas não terminam, apenas se transformam em silêncio dentro de nós. E talvez agora, neste exato instante, enquanto tudo desacelera e sua respiração encontra um novo ritmo, você sinta isso. Não um fim, mas um eco. Algo que ainda pulsa sob a pele, algo que não precisa mais de palavras para continuar. O que foi dito aqui não precisa ser lembrado, porque foi sentido. E o que é sentido nunca mais se perde. Você não está mais no mesmo lugar onde começou, e mesmo que o mundo à sua volta não tenha mudado, você mudou. Talvez o que mais assuste não seja o que o narcisista fez com você, mas o quanto você deixou de se ver enquanto tentava ser visto. Mas agora, com cada sombra tocada, com cada ferida nomeada, você descobre que não precisa mais desse espelho torto para saber quem é. A dor já cumpriu seu papel, o ciclo já se cumpriu, e o que nasce agora é semente. Semente do que você ainda vai ser quando parar de olhar para o que foi. Nada disso foi sobre ele, nunca foi. Cada palavra, cada imagem, cada golpe psicológico revelado, tudo apontava para dentro, para aquela parte sua que sempre soube, mas teve medo de acordar. E agora, mesmo que com cicatrizes, mesmo que com dúvidas, ela despertou. E esse despertar é irreversível, como uma luz que, uma vez acesa, não se apaga mais. Como uma verdade que, mesmo quando negada, continua esperando silenciosamente na curva da consciência. Você não precisa saber exatamente o que fazer a partir daqui. Jung nos lembrava,
O caminho certo não é o mais claro, mas o mais autêntico. E autenticidade não vem com mapas, vem com presença, vem com coragem, vem com a decisão de não se ausentar mais de si. Você não precisa gritar, não precisa provar nada, só precisa continuar. Agora, com olhos que enxergam, com alma que reconhece, com passos que não pedem permissão. Tudo o que foi dito aqui vai se repetir em você, não como palavras, mas como sensações em momentos aleatórios, em um olhar, em um gesto, em um silêncio. Você vai lembrar de algo e não saberá exatamente o que, mas vai sentir, e isso será suficiente, porque a transformação verdadeira não se mede no agora, ela floresce no depois, no instante em que você se depara com o antigo padrão e, em silêncio, escolhe diferente. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já não suporta mais sobreviver do lado de fora. E isso é sagrado. É isso que te separa do ciclo. Não é força, é verdade. A verdade de quem reconhece que merece existir por inteiro, sem performance, sem concessão, sem negociar a própria alma por migalhas emocionais. Esse é o tipo de verdade que ninguém pode tirar, porque não foi dada, foi conquistada. Talvez ninguém note essa sua revolução silenciosa. Talvez o mundo continue girando como se nada tivesse mudado. Mas você sabe, você sente, e isso basta, porque a liberdade mais profunda é aquela que não precisa ser anunciada. Ela simplesmente vibra, ela simplesmente ocupa, ela simplesmente é. E é isso que você está se tornando, alguém que simplesmente é. Antes de ir, leve consigo uma pergunta que não exige resposta imediata, apenas contemplação. E se tudo o que você sofreu até hoje foi, na verdade, o exato caminho que sua alma escolheu para se lembrar de quem você realmente é? Se essa jornada tocou algo dentro de você, não deixe isso morrer aqui. Compartilhe, comente, se inscreva. Não por hábito, mas por instinto. Porque talvez alguém, em algum lugar, precise ouvir isso tanto quanto você precisava. E nesse ato simples, você continua o eco. Você planta mais uma semente. E o que nasce da verdade floresce inevitavelmente.